entramos no modo imperativo, né? Como é modo imperativo, né? Não é conjugação verbal, né? É modo, né? Como se fosse lá o subjuntivo, né? O indicativo. Aí o grego vai ter lá o imperativo, tem no português também, né? O imperativo tem o gerúndio, não vai ter um modo gerúndio, né? E tem outra coisa. E tem um modo optativo depois na sua frente, né? No grego não vai ser muito diferente do que o português é. Modo imperativo é um modo de ordem, né? Mas também de súplica, também de coisas assim, incisivas, né? Então ele vai falar, ó, o imperativo é o modo da vontade, sendo por conseguinte o modo que expressa o mandato, a exortação ou a súplica, né? Essa súplica que não é no sentido subjuntivo, né? Assim, no súplica da dúvida, né? Ó, se você puder fazer. Não, faça isso, por favor, né? Tipo, também é uma ideia de ordem, né? Indica a intenção de quem fala sem esclarecer se aquilo que é expresso se tornará realidade ou não. Em função de ser uma vontade apelando a outra, dirige-se sempre a uma segunda ou terceira pessoa, tanto no singular como no plural. No Novo Testamento, o modo indicativo aparece expressando as seguintes ideias. Bom, então você vai ter modo imperativo no grego somente em duas situações, ou no presente ou no aoristo. Não tem modo imperativo em outras conjugações verbais. Essa é a primeira ideia geral. No Peraí, repete, auristo e quê? aoristo, você vai ter o modo imperativo somente no presente e no aoristo. Beleza. Você não vai ter o imperativo em outros tempos verbais. Não tem imperativo do perfeito, do mais que perfeito, do, sei lá, né? Do futuro. Não tem, né? Imperativo só tem Uhum. no presente ou no aoristo. Uhum. Porque geralmente ele expressa isso, né? A ideia mais pontual, né? Então a ideia, ou, né? Faça isso agora, né? O pontual do presente, né? Ou, ou faça isso, ou peço aquilo outro, no sentido do oração pontiliniar, que é própria do auristo. Bom, então ela vai expressar tanto ordem como mandato, né? Então, agapete tus trus rimon, né? Amai os vossos inimigos. Né? Amai, agapete, é forma imperativa. Tá de boa, né? A proibição também tá mais de boa. A proibição sempre vai vir com o advérbio me, para dedicar negativa, né? Então, me agapate ton cosmon, não ameis o mundo. Em pedido de súplica, como é no próprio português, prostes remin pistin, aumenta-nos a fé, ou concede-nos a fé, como está traduzindo aqui. Exortação, tecnia, medeis, planato, umas, filhinhos, ninguém vos, planato, né? A gente já viu no outro exercício que a gente fez, ninguém vos engane, né? Plano. Cara, eu tive aula na faculdade segunda-feira agora, que passou, não, mas foi na outra segunda, que tem a parte presencial, né? Que a gente está fazendo, Aham. fazendo uma reunião à distância. Aí eu fui falar que a Bíblia ordenava algumas coisas, que era imperativo, que era mandatório. Pô, teve um cara lá que me corrigiu, cara. Que Disse não que não era? tinha isso, né? Disse que não tinha isso, não, que era que era as coisas aconteceram, você tinha que fazer com amor, tinha que fazer com um advogado, entendeu? Entendi. Só que aí eu não entrei em detalhes, né? Eu deixei Ele ele não falar. entendeu no literal, né? Tu falou no literal, ele não entendeu que era É lá literal. no Nopar, Leno? Oi? Lá no Nopar? Não, eu tô na Uniaselv agora. Ah, na Unicelv? Entendeu? Eles já voltaram presencial lá? Não voltou presencial e tá sendo assim, você tem agendado, né? Faz um encontro virtual, né? Ao Ah, vivo. tá, entendi. É que nem eu falar assim, ó, Ed, ó. Após Jesus só se passou 2 dias. Porque isso tá na Bíblia. Tá ou não tá? Não sei. Após Tá. Jesus. Após o nascimento de Jesus só se passou 2 dias. Se eu interpretar a Bíblia como literal, 1.000 anos é um dia, entendeu? Dois Ah, mil anos. entendi. Não, mas eu tô te falando, então tem pessoas que elas têm uns pensamentos e elas não tiram aquilo ali, entendeu? Tu quer falar com ela, ela aprendeu desse jeito, ó. Ela aprendeu que é 2 dias, que é literal, que o 1.000 anos é um dia mesmo, né, para Deus, e um dia é 1.000 anos. Se tu interpretar como literal mesmo, só passou 2 dias.
Eu sou literalista, né, velho? Não, então, só passou 2 Onde dias. exige, né? Onde não exige. Então, mas eu vou te falar, aí depende do que o cara aprende, pô. Que o cara tá escutando, cara. Tem que ser literalista. Literal, O nome não é literal. literalista? Eu também sou É. literal. Eu prefiro ser literal Repete o e nome, deixa eu anotar aqui, velho. depois. Como é que é o nome? Literalista? Porque a Bíblia, ela é um livro para ser lido literalmente ou literariamente? Se não der no Entendi. literal, aí tu vai pro simbólico. É assim, né? O certo, né? Ah, Primeiro não, é o literal, depois o mas simbólico. o simbólico, o alegórico, qualquer coisa, tá dentro do gênero literário, né? Isso, É literatura. literário. A Bíblia é uma livro de literatura. Literariamente, né? Então você tem que trazer uma leitura literária da Bíblia. Literária não é Até porque literal. tem vários gêneros. Isso, até porque Nem- tem vários gêneros é literários melhor- dentro do texto. É melhor ir sem um braço. Isso não é literal. Jesus só tá dizendo que é melhor. Obviamente que não. Mas dentro Então, da literatura, isso é na uma hipérbole. literatura. Isso É? Não, tá, é isso. É porque tem várias. Como é que é o nome que você tem? É a Gêneros literários da Bíblia, Isso, né? tem Várias gêneros formas. literários, isso. Tem gêneros, né? Tem figuras. Figuras literárias, né? Figuras de linguagem. Que é a hipérbole, que é a redundância, que é outras, né? Então, enfim, né? Como é que você vai ler tudo literal? É impossível. Você não faz isso com nada na vida, né? Nem conversando, nem falando. Nem falando, nem nada, né? Você não tem como. O cara que é muito literal, o cara tem problema mental, né? Claro, assim, doido. o cara assim, vai lá ver se eu tô na esquina. Aí o cara vai lá e fica na esquina olhando você. É isso mesmo. Esse é... Pô, mano, não. Só idiota faz isso, né? Então, não, cara. E a ideia de não ter imperativo, não ter mandato na Bíblia, como que não tem? Tem um monte de ordem na Bíblia. Os 10 mandamentos é tudo mandatário, mano. Tudo A maioria mandatário. é ordem, pô. É a maioria. Obviamente são mandatos literários. Então você vai aplicar literariamente aquela lei a casos específicos para ver quando ele vem encaixa, quando não encaixa. Vai falar assim, não, tá na Bíblia não matar, e depois Deus mandou matar. Calma, cara, você não tá entendendo a literatura do negócio, né? Uma coisa é isso você mesmo. sair por aí matando todo mundo de qualquer jeito. Outra coisa é você, numa situação de batalha ou numa situação de julgamento, né? Você condenar a pessoa à morte. São coisas diferentes, né? Pô, o seu cara ficou umas meia hora, cara, falando que a aula é de 7 até 9h30. Tem dia que vai até às 10, cara. E tem hora que eu saio. Quando chega 9 horas assim, eu saio, porque não dá não, cara. Eu fico agoniado. Tá doido. Só o cara fala sozinho, pô. Entendeu? Não, e a professora, bicho, a professora é do MIR, cara, Ministério Internacional da Restauração. Cara, Ah, sério? cara, tem hora que dá agonia, velho. Você fala, Renê, Terra Nova. Aí ela para de falar e ela dá um Nossa, salve pra Deus. tomara que ela nem toque no nome dele, porque senão Ela faz o sinal da cruz, assim. Esse é o meu senão patriarca. vai dar ruim. Depois que morrer, cara. E depois que morrer, o que acontece, cara? Acaba a igreja? Não, aí os filhos, né, assumem, né? A ordem. Segue ali a dinastia. a dinastia, né? Mas aí que eu fico pensando, cadê O o clã? corpo, né? Não tem mais um corpo. É só um Não. homem que manda. É uma monarquia. Tem Aqui. um corpo. aqui A igreja é um monte de pessoas. Não é não, um homem só. você é episcopal, Eu- cara. Você é monarquia. Aqui em Campo Grande, eu trabalhei aqui na Evangélica de Campo Grande, aqui no centro. E ali, na época, o apóstolo Edmilson só tem uma filha, né? Que é a Rebeca, né? Menina, né? E aí, quando eu trabalhava lá, ele já falava: todo mundo sabe que ela vai assumir o lugar do pai quando ele morrer. Ou ela tá sendo treinada para ser a próxima, né? Aí eles arrumaram um marido para ela, um marido bananão que não fala nada. É só ela que manda. Nossa. Ali, as pregações ali é tudo acadêmica, né? Na evangélica? Diz que é bem acadêmico, sim. Bem... Não, cara, Não? normal. É tipo Normal? o G12, né? É o G12, normal. E tem um cara lá que é muito bom, que é o pastor. Tem vários, né? Mas o pastor. Como é que é o nome dele mesmo? Jaime? Esqueci o nome dele. É um pastor negro. Ele é mestre em psicologia. O cara é fera pra caramba. Eu não esqueci o nome dele agora. Depois eu lembro. Bom, e aí então, como pedir de permissão também, né? Mas o incrédulo quiser se separar, que se separe. Rei de ro opistos. Apistos, né? Apistos. Puridzetai. Puridzesto. Se separe, né? Se separe, ou seja, é uma permissão que evoca a ideia de uma
de uma imperação, né? De um mandato. Bom, aqui não é diferente em nada do português, né? É a ordem, também proibição com ordem, não vá, vá, não vá, faça isso para mim, exortação. Então, tudo igual ao português. Aí, usos do modo imperativo. Então, ele vai falar assim, ó, o modo imperativo aparece no Novo Testamento somente nos tempos presente e aoristo, que eu falei para vocês, né? Então, presente e aoristo. Isso não significa que esteja fazendo referência a algum momento do tempo. Por quê? Porque no grego, aoristo não é tempo verbal, né? Não tem tempo verbal. Aoristo, ele é um modo de ação, né? Um modo, qualidade de ação. Então, não é relacionado a tempo presente ou passado, né? A escolha do tempo gramatical é devido à qualidade da ação, à espécie ou aspecto da ação que o escritor está querendo destacar. Em função dos diferentes aspectos da ação, podem-se apresentar as seguintes situações. Bom, quando nós usamos o imperativo com o presente, ela pode ser uma forma afirmativa positiva, que a gente já viu agora há pouco ali, uma forma negativa geralmente vem com o me, né? O me, que é o advérbio de negação, e a forma e só. Tá de boa isso aqui? Isso aqui eu acho que não tem Isso aí parece ser bem simples, né? não tem nenhuma complicação. Mas ele não, tô vendo que ele não tem nenhuma tabela aqui dizendo Não. de forma, terminação. Não tem. E como é que a gente vai conseguir identificar? É só ele faz por eliminação, ele, ó, não é nada disso, então é A tabela imperativo. tá aqui, ó. Tem no final, né? Porque como ele é uma forma muito simples, né? Você vai ter a terminação o e, o eto, o et e o tosan no presente do imperativo ativo. Esse ET aí tem que tomar cuidado com ele, né? Tem. Porque ele vai ser igual, né? Vai. Igual ao presente indicativo ativo. Então, as tabelas estão aqui embaixo. Formação do imperativo, né? Mas aqui, o conteúdo disso aqui não tem, acho que, segredo nenhum. No caso do presente, ele vai invocar tanto a ideia de uma ação afirmativa, positiva, como uma ação negativa, só acrescentando o advérbio de negação. Então, tá de boa. Certo ou não? Não, tá de boa. Descobrir se tá 100% de boa na hora do exercício. E aí, quando ele é usado no aoristo, que complica um pouco mais, né? Porque como o aoristo não tem correlação imediata com o português, aí tem que lembrar lá a lição do aoristo, que ele fala lá, ó, conforme a lição 16.1, né? A lição 16 lá atrás. Mas, aí lembrando, né? O aoristo, a gente já falou que ele tem 3 maneiras de você interpretar o aoristo, né? Que é o aoristo ingressivo, o aoristo efetivo e o aoristo constativo. Vocês lembram disso? Sim. O constativo, né? É quando você quer falar da ação em si. O aoristo ingressivo é do começo da ação. E o aoristo efetivo, né? Ele é o final da ação. É só na ênfase onde você quer colocar a ação, né? E Jesus morreu. Morreu tá no aoristo. Esse aoristo, ele é constativo, ele é ingressivo ou ele é efetivo? Quem vai decidir isso vai ser o seu contexto. É o seu olhar interpretativo que vai determinar se ele é um ou outro, né? É uma questão de ênfase na qualidade da ação. Esse aoristo aqui, ele está dando ênfase no começo da ação, ou no meio da ação, ou no final da ação. São o quê? Aqui ele fala conotações, né? Conotações no uso. Quando é conotação, você tem que dar essa conotação onde? Na explicação do texto, quando você vai explicar lá na pregação, né? Na homilia, né? Ou no comentário que você vai escrever. O Nicodemos faz isso direto. Ele fala que o verbo é o que ele é e fala isso me permite fazer, entendeu? Isso. Ele faz isso o tempo todo. Que é conotar, né? Que é conotar. Conotar é o quê? A partir do que o texto da palavra, né? Você vai derivando dela, né? Algumas afirmações que são conectadas. Por isso em conotação, né? Que é o diferente da denotação, né? Denotação. Aí você tem, no caso do aoristo, a forma afirmativa, novamente, só que como é aoristo, né? Aí, olha só, o aoristo constativo do imperativo é a forma mais frequentemente usada para expressar uma ordem. E aí ele está fazendo o aoristo constativo ficar na forma presente, né?
prega a palavra. Prega a palavra. Por quê? Porque já que ela é uma ordem, né? Não tem como ela estar no passado, né? Cara, vamos ver como é que tá aquela lá, id por todo mundo, tá no imperativo? Vamos ver. Marcos, Alguém né? abre aí. Vou abrir aqui agora. Sabe onde tá, Thiago? Vou pegar aqui, porque eu vou no livro. Cadê? É Marcos que tá falando, né? Marcos 16, né? É a grande comissão lá. É, 16:15. Marcon. Catamarcon, né? Segundo. Não tem segundo. O que é esse cata? É carta, né? Não. Capa é segundo Marcos. Ah, é segundo Marcos, é? É. Catamarcon. Nem sei qual foi o versículo que eu falei, 15, 16, né? É Marcos 16, 15. 16, 15. É o último capítulo. Vamos ver aqui. Ó, tá aqui, ó. O mais discutido de todos. Caieipen autóis. É 16, 15, né? É. Caieipen Aí, autóis. quem tem autóis. Isso. Cai. Eipen Quem tem autóis. autóis. E digo a vós. Digo a eles. Isso. Agora vai continuar aqui. Porém tentés. Porém tentés. Tem 10. Eiston. Cosmon, né? Marcos. 16, 15. Vou acompanhar aqui. Eiston cosmon. Perententés aqui. Porém tentés. É isso. Tom cosmon apantar. Querixate. Elixate. To Evangelion. Pacete. Crite. Pacete. Sei. Sei. É esse verbo aqui, né? Não sei se é um verbo, esse aqui também deve ser um verbo. Porém tentés. É um verbo. Mas como que as traduções... Eles traduzem como? A maioria das traduções. Id, né? Só que aqui eu acho que não tá no imperativo, não, hein? É id, né? Todo mundo. É particípio. É particípio auristo. Verbo particípio auristo do modo optativo. Deu bug, hein? Verbo particípio auristo. Ah, não, perdão. É modo particípio auristo da voz passiva. É um passivo depoente. O que mais? Passivo depoente. Nominativo masculino. Terceira pessoa. É particípio. Então, i do a do lado. Não é auristo. É particípio. Particípio. Particípio auristo. É um auristo, sim. É um auristo, mas é um auristo particípio. Então, o auristo particípio, ele pode ser traduzido pelo gerúndio. Auristo particípio. Esse era o que eu achava que podia ser, mas aí. Que a ideia sempre é essa, né? É uma ideia de continuidade, né? Isso, é uma ideia. Aqui é uma ideia. Por ser auristo, ela é uma ideia ponto-linear. Então, é id, ponto
Só que por ser um auristo particípio, aí tem que pegar lá na gramática, né? Vamos ver exatamente como é que faz o auristo particípio aqui. O particípio auristo, né? Então ele poderia ser indo. Poderia. Porque é mais lógico, sabe por quê? Só prega o evangelho quem já foi, pô. 209. Não é quem tá parado, entendeu? Eu penso assim. Não, mas esse indo, né, a ideia a ideia que eu imagino aqui é de você continuar pregando, entendeu? Porque esse eis aqui, ó, eis significa pelo mundo, né? Eis ton cosmon. Não, esse ex ele pode significar muita coisa, cara. Esse ex aí, Então, para, eis seria de na verdade, esse fora ex pra aí, dentro. De ele fora pode pra dar o dentro. sentido de atingir um ponto, entendeu? Isso aí. Aí é pelo, então. É um ponto atingido. Quem é esse Olha ponto lá. atingido? As pessoas. No caso, É uma mudança de posição, né? Esse eis, né? Como fosse uma mudança de posição. De um lugar pro outro. Né? o Tá atingindo um particípio, lugar, né? o auristo particípio ou o participo auristo, ele pode ser traduzido como Qual lição gerúndio, tá? tá na lição 23. Como gerúndio, ele pode, forma adverbial, né? Como gerúndio, como oração subordinada circunstancial, os dois. Se for Tá bem oração aqui. subordinada circunstancial, ela vai ter ou caráter temporal, ou modal, ou causal, condicional, concessivo ou final. E qual que é que a gente decide? A gente decide olha só, por contexto. Em certos contextos, a melhor maneira de traduzir um particípio é por meio do gerúndio. Em outros contextos, é por oração circunstancial. Seria o primeiro auristo da voz ativa? Do plural? Vai lá para frente, ó, quando você vai lá no usos adverbiais do particípio. Porque se ele é particípio, ele funciona como se fosse um adjetivo, né? Ou advérbio. No caso aqui tem que ser advérbio, né? Porque não tem como ser id como adjetivo, né? Mas essa terminação aí é do nominativo, né? Do nominativo? É o ex, né? Como que é a palavra mesmo? Porém, tentex. Porém, tentes. Isso. Em tese, né? É nominativo vocativo. Então, tá, mas assim, ó. Pode ser gerúndio ou pode ser oração subordinada circunstancial. Como ele está no começo da frase, ele não tem como ter subordinada, né? A não ser que ele se subordine à próxima oração. Id pode ser advérbio de modo, advérbio de tempo, id. Id não pode ser de tempo. Tem que ser ou de modo ou eu acho que a melhor forma de traduzir isso aqui é o gerúndio mesmo. Indo. É indo. Eu sempre pensei assim. Indo. No entanto, que eu sempre falava, quando eu fui explicar às pessoas, eu falava assim, ao ir. Eu falava. Eu não falava o indo, mas eu falava ao ir, que é a mesma coisa que indo. Mas aí pode ser. Ao ir é a mesma coisa que indo. Thiago. Ao ir e indo não é a mesma coisa, não. É nesse sentido que eu falo, eu explico assim, ó, que tu já tá num movimento. Só que ele permite mesmo você isso que quer dizer que nem tu falou, tu já tá se deslocando pro lugar, que esse ex que ele falou. Esse ex ele fala que é o ponto que você vai atingir. Para tu pregar o evangelho, tu já tem que ter o evangelho em ti. Então tu já tá se deslocando. Isso. Entendeu? Nesse sentido. Por isso que eu acho melhor o indo do que o id. Se vocês olharem aí, ó, na lição número 23, os usos da oração subordinada circunstancial, ela pode ser traduzida por infinitivo com um acréscimo de algumas preposições, né? Tipo, quando ela é concessiva, você coloca lá, pode-se usar ainda que, ou, perdão,
se bem que ou embora que mais infinitivo. Se ela for condicional, você pode usar no caso de mais infinitivo. Então, a tradução do infinitivo não está errada, do Thiago, não está errada. Só tem que decidir... Só que aí o contexto não vai ficar legal, né? Ao ir. Mas é a mesma coisa que indo. Ao ir e indo é igual. Só tem que decidir o que ela é. Se ela é uma oração subordinada circunstancial ou se é um gerúndio. É porque quando eu falo ao ir, eu tenho que explicar o porquê que eu tô... Por isso que tá errado. Então, melhor é o indo mesmo, entendeu? É porque se você Porque colocar ao o ir, ir dentro tem do que saber o contexto que eu aqui, tô aí não vai pensando. fazer lógica, entendeu? Ao ir dentro do contexto que está aqui, né? Então, o indo... O indo é Porque isso é uma melhor. condição, né? Ao ir. Meu Deus, e todas as traduções bota id, hein, cara? Acho que um cola do outro, pô. O cara não traduz, o cara cola do outro. É uma banca. Só Não, que faz sentido agora, Thiago. Sabe por quê? Porque quando você fala ao ir, a ideia que passa é de que você vai. Isso aí que eu tô te falando, entendeu agora? Ao ir, É. dá a ideia de que não, você vai, não quer dizer se você for, não. Ao ir quer dizer que você vai. Você Sim. vai, pô. É isso aí, pô. Isso que eu te falei. Agora tu entendeu pensando no... Entendi. É isso aí, pô. E o indo também dá ideia, porque se E o você indo está também indo, dá ideia. Dá você ideia tá indo, também. né? Ou seja, de Tá alguma indo. maneira você vai. Só que como pode botar um infinitivo, dá pra justificar as duas traduções. Ao ir ou Dá. indo. É brabo. Olha aí, cara. Pegou um versículo aqui e desenrolou a guerra, mano. Isaac é Desenrolou. brabo. Pai. O id aqui como imperativo, ele não é legal, porque não tem uma correlação. Porque no português é id, imperativo, né? Sim. Por isso Quer que dizer, traduz. talvez ao ir essa quer dizer seja que a ideia. Em algum momento você vai, mas você vai e aí você pode desenvolver uma teologia, uma pregação em cima disso que o Thiago falou, né? Você vai porque alguma coisa com você aconteceu. É isso aí. Senão tu não vai. Mas aí já é no campo da explicação, né? Isso. Bom, então lá, o aoristo constativo, e aí essa aqui é conotação, né? Então você tem que ir meio que pelo contexto, né? No constativo, você fala a palavra no sentido de uma ordem, né? Ordem que está vinculada à ordem em si, do imperativo, né? A ordem em si. No ingressivo, você fala sobre o começo da ordem. Mas, na verdade, vai ficar do mesmo jeito. Mas, assim, ao invés de... por exemplo, né? Aqui ele coloca Kerikson, né? Kerikson ton logon. Kerikson é prega, Kerikson. O foco constativo tá, prega a palavra. Acho que esse contexto é aquele que prega, aquele que for pregar, que pregue a palavra. Eu acho que é isso. Isso, que pregue a palavra, né? Que pregue a palavra. Mas se ele fosse ingressivo, você ia falar pregue a palavra, ao invés de prega Desculpa, a palavra. prega. Ah, tá, entendi. Por quê? Porque o ingressivo dá a ideia de começo da ação, né? Então, pregue. O constativo dá a ideia de meio da ação, né? Então, prega. Isso, entendi. E o efetivo dá a ideia da finalidade da ação. Que aí vai ser lá, né? Não pode ser no passado, né? Pregou, né? Mas prega a palavra e alguma coisa vai acontecer, né? Sim, de boa. Mas a questão aqui é só de ênfase, né? ênfase constativa. Essa aqui é discussões de gramáticos, bem mais elaboradas, né? Mas é mais ou menos isso, né? Então, um auriço efetivo, você vê, olha só, que esses auriços, eles são todos iguais. As terminações são as mesmas, ó. O que vai estar mudando é só a sua percepção dele. Aqui, ó, o auriço constativo termina com on, né? Som. O auriço ingressivo também vai terminar com on aqui, ó. Aqui, ó. Aí vai ser uma ideia, né? Você vai ter que... Porque é uma percepção contextual, né? Do que ele quer dizer, né? E que aí é a ideia de qualidade de ação, novamente. Né? Aí a forma negativa é a mesma coisa, você usa o advérbio de negação, né? O me, antes dos verbos, né? E aí ele fala outras maneiras de expressar a ideia do imperativo. A ideia do imperativo também pode ser expressa mediante outras formas gramaticais.
o futuro do indicativo e certos usos do modo subjuntivo são os mais frequentes. Então, mediante o futuro do indicativo, principalmente em texto que se refere à lei do Antigo Testamento, um mandamento estrito pode ser expresso no Novo Testamento pelo uso do futuro do indicativo. Caso se queira expressar uma proibição categórica, o advérbio de negação usado será o u. Portanto, vós sereis perfeitos. Portanto, vós deveis ser perfeitos. Aí é o caso do futuro do indicativo, que expressa a ideia do imperativo, mesmo que não seja imperativo. Por que não é imperativo? Porque não tem imperativo no futuro. Só tem imperativo na voz, no tempo presente e no tempo auristo, né? Então, na tradução, você pode colocar o imperativo, dependendo do contexto, no futuro do indicativo, quando o texto te permitir fazer isso. E pode colocar o imperativo também, mediante o auristo do subjuntivo. É frequente no Novo Testamento o uso do auristo subjuntivo junto com o advérbio de negação me, para expressar uma proibição. E por último, mediante a conjunção rina com o subjuntivo. Então ele está falando, então você pode ter um imperativo que não seja imperativo, como nós vamos ver agora aqui embaixo, né, na formação, mas que seja só presente na tradução, como que evidenciando uma intenção do autor, ao colocar o subjuntivo junto com rina, ou ao colocar o futuro do indicativo com relação a questões relacionadas à lei, ou alguns usos subjuntivo. Então você pode ter, no português, traduções do imperativo, mesmo que ele não esteja no imperativo no grego. É isso que está falando aqui. Tá tranquilo? Tranquilo. Aí a formação do imperativo, né? O imperativo no presente, a segunda pessoa e a terceira pessoa, do singular e do plural. Não tem imperativo na primeira pessoa, né? Porque você não vai dar ordem para você Para mesmo. si mesmo, né? Principalmente na voz ativa, né? Não teria nem condições. Então, segunda pessoa, eke, terceira pessoa, eketo. No plural, ekete. No singular, no plural, eketesan, né? Eketosan. O imperativo das vozes média e passiva, liu, lioeste, lioeste, lioestesan, ostosan. Decorar aí novamente mais tabelinhas, né? Aí tem aqui, ó, primeiro auristo do imperativo. E tem aquela característica do auristo, né, de colocar o sigma, mas não tem um acréscimo do epsilon na frente. E aqui também, primeiro auristo do imperativo médio também não coloca o epsilon, mas tem o sigma no meio da palavra. O auristo do imperativo ativo do segundo auristo. Mesma coisa, né? E aí vamos para as tabelas aqui embaixo, né? Aqui, ó, olha só. O presente do imperativo do emi. Esti, estou, este e estosan. Esse aí não dá para confundir. É totalmente Não. diferente. Totalmente não, ele é diferente. Exceto O este parece, né? O este é a mesma coisa, mas o restante é diferente. O esti é totalmente diferente, né? O estou também. Ele é muito irregular, cara. É. E aí a tabelona, né? Tabelona aqui. O que ele tá colocando aqui, ó? Então, quando for presente, imperativo, ativo. Qual é a característica? As terminações, né? To, te e tosan. Característica, vogal, temática e o tal como característica, né? Porque tá aqui no to, no te e no tesan. Tá certo isso aqui? Certo. Bom, deve estar, né? O gramático colocou aí, né, mano? Não, tô perguntando se tá tudo bem assim. Ah, tá, beleza. Vou botar zero, né? Deve estar, né? Com radical normal, né? No presente imperativo médio passivo é a vogal temática epsilon mais a característica este. E aí as terminações que vem aqui.
Primeiro aoristo imperfeito ativo. Sigma, vogal temática alfa, é o sigma intervocal, é o sigma depois do radical, né? Vogal temática alfa, o tal, que tá móvel, né? Porque ele só vai estar presente no plural. E aqui, né? No singular, na segunda pessoa. Estão acompanhando aí a tabela? Tá tranquilo? Tá de boa, vou acompanhar. Primeiro aoristo imperfeito médio e o primeiro aoristo imperfeito passivo tem formas diferentes, né? Aí aqui, ó, no segundo aoristo nós temos o problema, a questão do radical mudado, né? Quando tá assim, ó, não é reduplicação, né? Quando tá aqui é radical diferente, certo? Radical diferente por quê? Porque o segundo aoristo, ele é caracterizado pela diferença radical. Como é que tá aqui pra gente? Cadê, ó? Segundo aoristo. Leipo, né? Leipo. Leipo fica lipon. Ele tirou o E, ficou o I, porque segundo aoristo, então, é uma forma diferente radical. Tá de boa isso aqui? Descobri na hora do exercício. Mas tá entendendo, a tabela você tá entendendo, né? Sim, de boa. E é isso. Não tem muito segredo na forma de traduzir o aoristo, o imperativo, não. A única regra mais certa é que ele só vai estar presente e só vai ter no aoristo. Não é por isso que você não vai traduzir imperativos em outras conjugações, como subjuntivas, algumas conjugações subjuntivas e algumas conjugações no futuro do indicativo, mas na via de regra ele estará presente gramaticalmente somente no presente no aoristo. Aí agora fazer exercício para ver como é que fixa isso aí.